Aleluia. Glórias a Deus. Aguardando o pessoal chegar aí. Glória a Deus. Semana da Redenção, nós estamos aí já partindo para a nossa terceira live. Você que não viu a primeira e a segunda, está aí no meu Instagram, no meu IGTV. Vale a pena você conferir. São lives de 40 minutos, mais ou menos. Uma semana muito importante, onde a gente deve estar se aproximando de Deus, não só por ser uma semana de redenção, ou seja, a semana de Páscoa, a Semana Santa, mas o que a gente vive hoje. Eu quero dizer para você que a tua alma clama, a tua alma grita para estar perto do seu Criador, perto do seu Deus. Ela grita dentro de você, pedindo para que você se aproxime dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, em Êxodo, capítulo 3, versículo 9. O título dessa live é Escravos do Pecado. Nós começamos lá de trás vendo a queda do homem na primeira live. A queda do homem se dá pelo homem desconfiar que o seu Criador estava prendendo ele, desconfiar que o seu Criador escondia algo a mais dele, quando pediu para que ele não comesse daquele fruto, e ele se esquece que quando ele comesse, Deus havia falado que ele morreria. E Deus não nos prende, ele nos dá a livre escolha, mas as nossas escolhas fora da vontade dele nos levam à morte, ao pecado, às consequências muito graves na nossa vida. E nós entendemos na primeira live que Deus, ele só coloca as regras, ele só coloca ali os seus mandamentos para que a gente seja protegido do pecado que é fora da vontade dele, de ter consequências graves que aconteceu com o homem. Nós vemos que após isso a humanidade ela vai se degradando cada vez mais, ao ponto de Deus ter que eliminar a raça humana, porque tudo que o homem pensava era só maldade, era só prejudicar o próximo. Nós vimos que a violência se multiplicou, mas Deus viu que um homem andou diferente. Esse homem era Noé, e através de Noé Deus vai recomeçar a humanidade. Eu dizia ontem que Deus tinha um recomeço para a sua vida, que Deus tinha um recomeço para você, que o pecado e a maldade não iam frustrar os planos de Deus para a sua vida. E assim como ele recomeçou através de Noé, ele está recomeçando através de Jesus. Através de Jesus. Então nós vamos para a nossa terceira live, que é Escravos do Pecado. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 9, diz assim: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste momento. Então, preste atenção. Nós vemos que, ontem nós falamos que Deus recomeça através de Noé. E a humanidade, sabe o que acontece? Ela continua se afastando do seu Deus. Nós vamos ver lá no final, quando estiver próximo ao final de semana, nós vamos entender o porquê que Jesus morreu na cruz, que assim que começou essa semana. É a semana da redenção, explicando por que Jesus morreu na cruz. Porque Jesus morreu para me salvar dos meus pecados. Muitas pessoas não entendem isso, por isso eu resolvi fazer essa live. Essas lives, essa explicação, esses 5 passos para a gente poder entender isso. Então vá lá na primeira live que você vai entender, se você está pegando de agora, por que a gente está seguindo essa dinâmica. E nós vemos que, mais uma vez, o ser humano ele começa a se afastar de Deus novamente. Recomeça através de Noé. Deus dá uma nova chance através de Adão, quando
o homem sai da presença de Deus, sai do jardim, mas Deus, ele dá um passo quando ele mata aquele animal inocente para cobrir a vergonha e a nudez do pecado do homem. E através disso o homem se deteriora cada vez mais no pecado e vem e recomeça através de Noé, quando vem o dilúvio, né? Aí Deus recomeça a humanidade do zero novamente. E a gente vai ver aqui a humanidade novamente se afastando de Deus. Começa a se multiplicar de novo o pecado, a maldade, a violência. E o que Deus faz? Deus não destrói. Ele chama um homem, lá em Êxodo capítulo 12, começa assim, Êxodo capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei formoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus não destrói a humanidade agora. Ele não elimina aqueles homens corruptos, adeptos da maldade, da morte, do pecado. Ele simplesmente faz o seguinte, eu vou separar um homem e através desse homem eu vou fazer uma nação, um povo, que eu vou chamar de meu. Vai ser meu primogênito, vai ser minha nação, meu povo, que eu vou separar dessa maldade. Ele viu que Noé era separado, ele disse, opa, eu vou fazer através de Abraão, que é um homem diferente, é um homem que tem um coração diferente. Eu vou retirar ele do meio, da onde há maldade, há pecado, e vou separar, e através da descendência dele, eu vou fazer uma nação que eu vou chamar de meu povo. E é isso que Deus faz. Deus faz isso. E aí os anos vão se passando, vem Isaac, vem Jacó, vem as 12 tribos de Israel, e os 12 filhos, e um deles é José, que se torna as 12 tribos de Israel. A gente vai pular aqui essa etapa. Nós vemos que José vai para o Egito, depois que é vendido pelos seus irmãos, depois que é preso injustamente, enfim, ele se torna governador do Egito. E Deus usa José para poder livrar não só o Egito, mas toda a humanidade naquele momento, numa fome, queria matar toda a raça humana. Deus dá sabedoria a José. José então está ali, interpreta os sonhos do faraó, o faraó levanta ele como governador. Depois disso, ele perdoa os seus irmãos, traz esse povo para morar no Egito e passa-se os anos. Só que Deus havia falado com Abraão, muitos anos atrás, que esse povo seria escravo no Egito. Por que Deus escravizou esse povo? Não, nós vamos entender o porquê. Porque quando se chega no Egito, o povo está lá, acontece que em Êxodo capítulo 1, versículo 8, fala assim, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então, para a gente poder entender isso aqui, como que um faraó não conhecia José? Se José foi um grande líder, um grande governador, abaixo apenas do faraó daquela época, que salvou o Egito e toda a raça humana daquela região e do mundo naquela época, que todas as nações do mundo vinham comprar no Egito. Como que esse faraó não conhecia José? Então a gente precisa pegar alguns registros extra-bíblicos que a gente vai encontrar na história egípcia. Não tem como eu trazer aqui muitos detalhes, mas o que a gente sabe é que esse faraó realmente não conhecia a história de José e nem do povo hebreu. O que a gente tem, estudando essa palavra mais a fundo, indo já lá um pouquinho para o lado da teologia, quando a gente vai fazer essa hermenêutica, essa exegese desse texto bíblico, dessa passagem bíblica, desse rei, desse faraó que não conhecia o José, a gente começa a entender, a gente começa a pegar o contexto histórico que naquela época, quando se passa os anos após José ter salvado então essa geração aí da fome, que alguns povos vindo da Ásia, se eu não me engano, esses povos começam a invadir o Egito. O Egito começa a perder a força bélica, a força militar deles. Na verdade, a força militar, esse exército do Egito começa a se enfraquecer. E esses povos vindo da Ásia, naquela época, começam a saquear o Egito e começam a levar
alguns egípcios cativos, escravos, e o Egito vai perdendo a sua memória, vai perdendo a sua identidade. Enfim, ele começa a se tornar refém desses povos da Ásia que vinha, saqueava o Egito plantava, colhia, eles vinham, roubavam. Então o Egito foi perdendo essa identidade, foi perdendo as suas memórias. E aí então se levanta um general, que eu não consigo lembrar o nome dele aqui agora, eu pesquisei rapidamente, ver se eu consegui achar aqui nas minhas apostilas de pesquisa, mas eu não consegui achar, tá? Então esse general egípcio, ele se levanta, faz ali uma reunião e parte para a rebelião, né? Na verdade não uma rebelião, né? Ele parte para uma luta para recuperar a liberdade dos egípcios, para não ficar mais refém desses povos. Se não me engano, são 2 da Ásia que vinham, inclusive acho que originários lá da Mongólia. E me perdoe se eu não estou conseguindo lembrar aqui os nomes, mas a gente tem que ir rápido para que não tome muito seu tempo. Então, esses povos então começam a encontrar uma resistência desse general egípcio, que consegue vencer eles. Então é nomeado um novo faraó, Tutsesmose, se eu não me engano o nome dele. E aí se começa então novamente a dinastia do Egito. E então sobe no trono esse faraó. Esse faraó não conhece realmente José, não sabe da história que aconteceu naquela época. É um Egito que está totalmente recomeçando as suas origens. Então realmente ele não conhece a história do povo hebreu, não conhece a história de José e nem daquela época. Ele vê, na verdade, que nós vamos ver aqui, ó, o povo hebreu como inimigo. Vamos tentar ler ele todo aqui, ó. Disse ele ao povo, versículo 9: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Tá vendo? A gente já começa a ter uma referência bíblica aqui, que essa história que eu acabei de contar é verídica. Eles estão preocupados que esse povo egípcio se torne numerosos, né, porque o povo israelita, na verdade, se torne numerosos, os hebreus, para que então guerreiem contra eles, eles veem o povo hebreu como inimigo, juntos com os outros inimigos, e façam o quê? Escravizem-os de novo. Então, esse faraó, ele vê o povo hebreu como um inimigo, e começa então a colocar feitores sobre ele, ou seja, coloca esses carrascos sobre o povo hebreu. E aí o povo hebreu também perde a sua identidade de adorador ao Senhor. Eles começam a incorporar a religião egípcia, que é pagã, que é idólatra, com seu deus Ra, com seus deuses feitos de animais. Eles adoravam a natureza, adoravam a rã, adoravam o sol, e nada disso condiz com a realidade da essência daquele povo que Deus escolheu para chamar dele. Nós sabemos que Deus, ele é único, ele é o Criador, ele é supremo, ele que governa todas as coisas, e é ele que é o único Deus, não existe outro além dele. Então, o Egito tem a sua crença, mas a sua crença é contrária à crença verdadeira, à crença em Deus. Eles não conhecem Deus, eles não conservam os mandamentos do Senhor. E o povo hebreu se mistura, ele também começa a perder sua identidade. Quando ele começa a perder sua identidade, ele começa a se afastar de Deus novamente. Ele começa a se afastar de Deus. E aí piora-se a escravidão. Eu até anotei aqui, ó, que eles vão fazer um clamor para serem resgatados, porque vai se passando os anos e eles vão perdendo essa identidade, a escravidão vai piorando, e eles se tornam tão oprimidos, mas tão oprimidos, que eles não aguentam mais aqueles chicotes,
aquele trabalho exaustivo, morrem em campos de trabalhos, em campos de refugiados não, em campos de trabalho escravos. Passam as piores situações desumanas que pode se haver naquela época, por serem escravizados pelos egípcios. E eles não tinham mais, assim como o Egito perde a sua memória naquela época que eu contei aqui, eles também perdem a sua identidade, porque eles abandonam, eles se afastam de Deus. E só que nesse momento que eles estão sofrendo, eles começam a se lembrar dos seus antepassados, dos seus pais. E já nesse contexto, Moisés já fugiu do Egito, Moisés já foi para o deserto, já tem 40 anos que ele está lá, ele já está casado com Zípora, que é filha de Jetro, o sacerdote, ele já está pastoreando ovelhas. Então a gente está pulando um pouco aqui, a gente está indo direto ao assunto, bem objetivo. Que até você já conhece essa história aí, uma das mais contadas da Bíblia e do mundo. E tem até nos livros de histórias, nas escolas. Eu mesmo já estudei isso na escola, na 5ª série, o povo hebreu. Aí conta essa história de Moisés. Então, Moisés já está lá. E esse povo então se lembra que ele tem um Deus que separou o seu patriarca Abraão, através de Abraão constituiu esse povo, que chamou de dele. Ele que cuida desse povo, é ele que mantém esse povo protegido e livra esse povo. Eles se lembraram disso. E o que eles fazem? Em Êxodo capítulo 2, 23, começam a clamar a Deus. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, esse que não conhecia José nem a sua história. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Já digo para você, Deus não se esqueceu de você. Talvez você tenha se afastado até o ponto de que você não tinha mais essa identidade com Deus, não tinha essa proximidade. Você andou aí e se misturou com muitas outras coisas que não agradaram a Deus. E você agora está numa situação tão complicada, está tão escravo. Eu postei essa semana que quando a gente se afasta de Deus, quando a gente procura uma liberdade, quando a gente começa a se misturar com muitas coisas que não provém de Deus, o diabo nos escraviza, ele vira esse feitor, ele vira esse escravagista, esse faraó cruel, e ele usa a chibata do pecado para fustigar a gente, para castigar, para trazer sofrimento às pessoas que nós amamos. Então, é isso que acontece quando a gente se afasta da vontade de Deus. Deus não se afastou do povo, Deus não se afasta da gente. É nós que procuramos esse afastamento, é nós que nos afastamos porque a gente quer viver a nossa maneira, o nosso jeito. A gente não quer se submeter à vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus, que é a vontade de Deus. Mas Deus se lembra quando a gente se humilha na presença dele, quando a gente começa a clamar: Senhor, eu não aguento mais, olha o quanto que eu estou sofrendo. Mas a gente tem que entender que a gente está sofrendo não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer, é porque a gente se afastou. É porque a gente se esqueceu dele, porque a gente não se lembra mais dele. Só que quando a gente clama a ele dizendo: Senhor, eu me afastei de ti. Lembre-se, humilhe-se, reconheça o seu erro. Esse povo fez isso. Ele clamou por misericórdia, ele pediu ajuda. E naquele momento, em Êxodo capítulo 3 ao 9, nós vamos ver que Deus fala com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e vi o tanto que eles estão sofrendo lá no Egito. 400 anos mais ou menos esse povo fica no Egito. Imagine você vê seu filho crescer na escravidão, você vê ele se tornar escravo, tomar chicotada, sofrer as piores humilhações, sofrer naquele cenário de escravidão. Você vê também a sua esposa sendo usada de forma cruel, não que elas eram testadas no escravo,
como escravos para carregar tijolos, fazer tijolos, elas tinham que amassar ali o barro, enfim, elas também eram usadas de uma forma menos pior, mas também eram escravas. Seus filhos cresciam debaixo da escravidão. Você vê seu neto sendo escravo, você foi escravo, você viu seu pai escravo, você viu seu avô escravo, você vai ver seus netos escravos. Se você chegar até essa idade, porque a mortalidade era muito, com a idade muito baixa, porque não conseguiam chegar a uma idade avançada, porque eram muito castigado o povo. Alguns chegavam, já não aguentavam mais trabalhar, então eram encostados, tentavam fazer enfim, era um absurdo o que o povo estava passando. 400 anos vivendo assim. Eles não aguentam mais. Clamam. E Deus fala com Moisés: eu vou te enviar lá, Moisés, para libertar o meu povo. Moisés, ele é um símbolo de Cristo. Por quê? Porque Deus, ele vê. E ele viu que a humanidade estava sendo escrava do pecado. Porque ele tentava, não é que ele tentava, vou me corrigir aqui, Deus não tenta, Deus faz. Deus fez e foi fazendo. Vou recomeçar através de Noé, vou libertar o povo do Egito. A gente vai ver, e amanhã a gente vai falar sobre o exílio. E o pecado só dominava o homem só se afastava, o homem estava escravo sobre o pecado. Não tinha outro jeito, e o plano da redenção já tinha. O plano da redenção já era realidade no céu. E através desse povo, dessa linhagem de Israel, Deus faz uma promessa: todas as nações serão abençoadas através de você. Significa que através do descendente de Abraão, que era Jesus, que veio da descendência de Abraão, ele ia libertar o povo de Israel e toda a humanidade do pecado. Deus sabia que não tinha outro jeito, que o pecado, infelizmente, ele iria escravizar o homem. E esse libertador, Moisés, era Deus já mostrando que viria um homem. Mas esse homem iria libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. O pecado, ele escraviza as pessoas. Eu anotei aqui, eu queria ler isso para você. O pecado, ele escraviza as pessoas, mas não escraviza aqueles que estão em Cristo. Diz a palavra do Senhor que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E eu quero ler isso para você, para ficar bem registrado. Você vai procurar aí, ó. Já achei aqui rápido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero ler para você. Eu quero ler isso para você. Romanos 8. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, que não andam pecando, que não andam se dando ao pecado, que não andam fazendo acordo com o mundo. Aqueles que não se dão ao pecado, aqueles que decidem seguir os ensinamentos de Cristo, de Jesus, da palavra de Deus. Não há condenação, não há condenação para você. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não são mais escravos do pecado. Não tem como mais o pecado te oprimir como oprimiu esse homem. Não tem como o diabo te oprimir no pecado, porque você foi liberto através de Jesus. Foi por isso que Jesus subiu naquela cruz, para te libertar. Você está entendendo por que Jesus morreu na cruz? Para que você não fosse fustigado pela vara, pelo chicote do diabo, que é o pecado. Te jogar nas piores situações, nos vícios, nas drogas, na prostituição. Te oprimir de tal forma que você não tem nem forças para andar mais. É um sofrimento tamanho. Se você só vê destruição, nada da sua vida dá certo. Tudo que você faz dá errado. Você está cheio de marcas na sua alma e no seu corpo. No seu corpo. Porque o pecado tem te dominado, tem te escravizado. E eu escrevi mais aqui.
Cristo venceu o pecado na cruz. Ele é o libertador verdadeiro. Moisés só foi um símbolo daquilo que Deus iria fazer com o seu filho Jesus. Porque ainda existe o pecado. Fiz uma pergunta, você vai se perguntar, Flaviano, por que existe o pecado? O pecado ainda está na terra, existe, e por isso que o mundo está do jeito que está. Mas por que existe o pecado ainda? É para que a humanidade entenda uma coisa: o pecado só destrói. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio com o pecado para roubar, matar e destruir. Roubar toda a sua dignidade. Destruir todos os seus sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Destruir toda a sua vida. Para matar tudo em você. Para te fazer uma pessoa morta. Para te fazer uma pessoa sem ânimo de vida. Para te fazer uma pessoa sem expectativa de nada, apenas vegetando. Você anda pelas ruas e você não encontra objetivo para viver, você não encontra sentido na vida, você só tem vazio dentro de você. O diabo matou tudo, a sua essência, a sua vida, você não vê significado em nada, porque o pecado fez isso. Mas o ser humano que entrega a tua vida para Jesus, ele liberta disso. E o pecado não tem mais poder. Mesmo que o diabo queira, ele não tem mais poder para te escravizar. Porque sobre a sua vida há o sangue de Jesus dizendo: esse aqui tem a carta de alforria que eu conquistei com o meu sangue na cruz. Lembra como naquela época, quando os escravos ganhavam suas cartas de alforria, ninguém mais podia escravizá-los. Ninguém. Eram homens livres. Livres. E é isso que Deus te fez. Um homem, uma mulher livre. Através de Jesus você é livre. É livre para dizer: não quero mais isso. Eu sou liberto desse vício. Eu não preciso mais me prostituir. Eu não preciso mais beber ao ponto de cair. Eu não preciso mais ser escravo de um vício, de um crack, de um cigarro. Eu não preciso mais ser alvo de uma vida de fracasso pelas minhas escolhas erradas. Eu não preciso mais ter medo disso, porque eu sou livre. Livre. Agora, o ser humano que não quer Jesus, infelizmente, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado. E ele ama o pecado. Tem muitas pessoas que rejeitam Jesus. Infelizmente. Tem muitas pessoas que você vai falar de Jesus para ela, você vai explicar tudo que eu estou falando, ela vai rejeitar. Porque ela ama aquilo que ela pratica. Por mais que traga sofrimento a ela, ela prefere isso. Infelizmente. E essas pessoas que amam o pecado, ela vai conviver com o pecado, ela vai ver o pecado destruir a vida dela. E ela vai ter o afastamento completo de Deus. Porque ela rejeitou Jesus. Mas através de Jesus nós somos livres. E olha, livre para libertar outras pessoas. Você é livre para dizer, olhar para aquele vício, como eu. Tinha um vício das drogas. Eu olhava para aquele vício. E eu não queria, mas eu era tão escravo que eu era meio que obrigado. Eu não conseguia resistir às drogas. Aquela vida que eu vivia. E hoje, quando eu estou perto de pessoas que infelizmente fazem uso de drogas, fazem o uso extremo de bebida, eu tenho a liberdade, eu fui liberto desse vício, dessa vontade. Eu olho para aquilo e eu oro por aquela pessoa. Eu não a julgo que ela está bebendo, eu oro. Se ela me der a oportunidade, eu falo para ela: isso vai te destruir. Eu tenho para falar para você que isso vai te destruir. E eu estou aqui não para te julgar, mas para te ajudar, se você quiser. Para te ajudar a sair disso. Então, ou seja, eu sou livre e sou usado como libertador. Para trazer essa mensagem que você está ouvindo. Para te libertar. Para te libertar.
Porque não sou eu, mas a palavra que eu prego, que sai da minha boca, que é a palavra de Deus, ela te liberta. Jesus te liberta. Eu não. Sou simplesmente usado como um libertador, como foi Moisés. Então, por que Jesus morreu na cruz? Para nos libertar do pecado. E agora somos livres. Somos livres. Livres e libertos e libertadores. Olha, eu cheguei a um ponto da minha vida em que o início em que eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, eu encontrava a falsa felicidade. A falsa felicidade. Mas chegou um determinado ponto da minha vida em que eu não me sentia mais feliz. Eu dizia, eu não vou mais fazer isso. E aí chegava a oportunidade, eu dizia não. Mas eu não conseguia resistir porque eu estava escravo. Era como se uma corda me puxasse. E por mais que eu quisesse resistir, você pode pensar, cada um faz isso porque quer, livre escolha. Eu paro a hora que eu quiser, eu te faço um desafio, para então. Tenta parar por um mês, por uma semana de fazer isso que você está fazendo. Você disse assim, eu sou livre, eu não preciso de Jesus para me libertar. Quando eu quiser, eu paro na hora que eu quiser. Eu dizia isso, eu tenho autocontrole. Quando eu quiser parar, eu paro. Por enquanto eu vou viver minha vida. Depois eu vou para Jesus, ou depois eu paro. Depois eu vou me amadurecer. Primeiro eu vou curtir a minha vida. Quando eu quis parar, eu não conseguia. E eu fiquei alguns anos tentando parar. E todas as vezes que eu estava ali naquele ambiente que eu mais queria, onde tinha droga, onde tinha bebida, onde tinha um monte de coisa que eu desejava, às vezes eu parava e pensava, eu não estou sentindo mais prazer nisso. Eu olhava pessoas à minha volta rindo e eu começava a ficar triste. Eu chegava em casa e não conseguia dormir. Eu chegava em casa, me batia uma angústia, uma tristeza tão grande que eu não conseguia nem sair do quarto no outro dia. Eu ficava depressivo, eu não comia, não fazia nada. Eu ficava às vezes semanas. Quer dizer, semanas não, porque no final de semana seguinte eu ficava o resto da semana triste. Aí chegava no final de semana, vinha de novo a oportunidade de fazer as mesmas coisas. Eu dizia, eu não vou, porque eu sei que vai acontecer. Mas eu não aguentava, eu ia. Quantas vezes eu saía de casa de madrugada para usar droga, para beber, para sair, para fazer um monte de coisa. E a minha mãe estava, mas a minha avó acabando-se. Depois a minha esposa entrou na minha vida, ela é minha namorada, e ela passou uns 8 meses aí comigo. Ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Ela resistiu coisas que algumas namoradas minhas não resistiram. E só minha mãe, mas a minha avó que resistiu isso, porque elas me amavam profundamente. Mas eu vi de muitas pessoas, de amigos, que eu não iria dar em nada. De fato não estavam errados. Se eu continuasse nisso, eu não ia dar em nada, eu ia morrer. E quando eu decidi sair disso, eu procurei ajuda em muitas religiões, em algumas religiões. Sim, eu procurei, tentando achar Deus nas religiões, mas eu não encontrei. Sabe por quê? Porque eu estava procurando em religião. E enquanto o meu libertador é Jesus. Não foi a religião, não foi a doutrina religiosa, não foi aquele líder religioso, não foi aquela denominação religiosa que me libertou, que pagou o meu preço, que me libertou do pecado. Foi Jesus, foi o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus. E a partir do momento que eu recebi um convite para ir aceitar Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador, receber Ele no meu coração, foi então que eu tive a liberdade completa. A minha carta de alforria, as correntes quebraram. As correntes quebraram. E eu fui livre, eu fui liberto. Porque eu entendi o sacrifício de Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, disse, eu não quero mais. Teve um dia que eu tinha bebido tanto, usado tanta droga, que eu passei um dia inteiro vomitando, sabe? Eu tive princípio de 2 overdoses. E nesse dia que eu passei essa noite, eu não aguentava mais. Eu lembro que eu fui deixar a minha esposa, na época era minha namorada, na casa dela. Eu voltei numa moto que eu tinha, eu dizia para Deus assim, Deus, se o Senhor existe, me mata, ou então muda a minha história, porque eu não aguento mais sofrer, não aguento ver mais as pessoas que eu amo sofrer por minha culpa. Eu não aguento mais isso, de ser escravo disso, de querer não fazer isso e fazer isso. Talvez você esteja nessa situação, eu estou falando para você. Você já pediu a Deus isso, ou você prefere a morte do que passar por isso.
Então é o seguinte, meu querido. Deus, quando aparece a Moisés naquela sarça ardente, eu falei isso ontem, e falo novamente, é Deus chamando a atenção dele. E Moisés foi olhar, que tá, essas sarças não se consomem, não se queimam. E quando Moisés se aproxima de Deus, Deus fala com ele. Deus está chamando a sua atenção, está dizendo para você, se aproxime de mim. Eu falo para você, o único que vai te libertar disso é Jesus. Enquanto você não reconhecer que você precisa dele, que você se arrepender de ter levado essa vida que você levou e reconhecer, eu sou impotente. E tudo que eu vivi até hoje eu me arrependo. Tudo que eu vivi até hoje também trouxe desgraça. Eu preciso de você, Jesus. Muda minha história. Foi isso que eu falei para ele. Eu disse, olha, eu não quero nem saber de mais nada. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor me liberta e me leva para onde o Senhor está. E aí eu recebi um convite para ir conhecer uma igreja evangélica. Estou dizendo que Deus está na igreja evangélica, não, tá? Não estou pregando aqui religião. Porque eu fui lá, e lá eu ouvi a palavra falando comigo, dizendo, Jesus pode te curar, pode te libertar, pode te salvar da morte, pode te dar vida eterna com Deus. Lá eu ouvi isso, a verdade. Então se você sente-se à vontade, vá a uma igreja evangélica. Se você não se sente, peça a Deus para te guiar até um lugar onde vai pregar a palavra verdadeira. Não estou pregando questão da igreja evangélica que prega a mensagem verdadeira, não. Não estou pregando isso. Quem vai dizer isso para você é Deus, não sou eu. Dizendo que lá eu ouvi a mensagem verdadeira. Lá eu ouvi sobre Jesus que liberta, que cura, que salva, que transforma, que dá essa liberdade do que eu vivia. Foi lá. E não foi a igreja. Faço uma ressalva que foi Jesus. Porque ele foi meu libertador. E deixando para você aqui no finalzinho.